Começando então a coletiva pré-jogo, nessa terça-feira. Primeira pergunta do Thales Machado, da Rádio Brapel. Piccoli, tu acabou usando um time sem o 9 fixo após a expulsão e a equipe foi muito competitiva em Santa Maria. Essa nova variação de jogar sem o 9 fixo pode ser usada mais vezes, especialmente em jogos fora de casa? Não trabalho sem o 9. Eu não acredito. Esse negócio depois que inventaram o falso 9, aí a gente passou a ter um monte de falso e nada de verdade. Então eu trabalho com 9. Eu não sei qual que vai ser o meu 9, mas eu trabalho com 9. Perfeito. Pergunta ainda do Thales Machado, como está a condição dos reforços, o Léo Gaúcho e o Chico, e se tu já contas com eles para a viagem para Santa Cruz do Sul? Aguardando ainda a definição dos documentos, a gente pode ter novidade durante a viagem, então tem possibilidade sim, de pelo menos um deles estar à disposição. Pergunta do Thales Machado da Rádio Brapel, com a ausência do Jardel, tu pretendes manter a característica do time nesse setor ou poderemos ver alguma mudança de característica no meio de campo? Tudo pode acontecer. A gente pode ter a mesma característica, a gente trabalhou uma variação, então tudo pode acontecer. Sem definições, perdão. Pergunta do Paulo Martins, da Rádio Tupanci. Piccoli, um comparativo entre o Inter de Santa Maria e o Avenida, sabendo que o Colorado tu já enfrentou, mas o que tu sabes até agora sobre o Avenida? Distribuição tática parecida, mas característica de jogo totalmente diferente. O Avenida é um time mais técnico, uma equipe que trabalha com aproximação, tem as jogadas individuais, de diagonais, mas é um time que joga muito com um jogo de aproximação. Seu treinador está enfrentando algumas dificuldades em termos de definição de sistema, jogou com uma definição no início contra o Lajadense, da metade do segundo tempo para frente caracterizou mais aquilo que a gente viu contra o São Paulo. Mas também teve atletas suspensos, pode ter uma mudança tática novamente. Tem no Dandan principalmente uma característica de puxar as jogadas com a condição de bola, foi meu atleta, conheço bem. Dúvidas em relação ao Carrilho e mais alguns atletas que podem ser dúvidas. Essas são as informações que eu tenho, que nós temos do Avenida. Mas a distribuição tática é parecida, porém característica totalmente diferente. Pergunta ainda do Paulo Martins. Piccoli, tu tivesse que abrir mão de algumas situações após a expulsão do Jardel. E o que tu mudou que o Pelotas foi mais ataque que os donos da casa e que acabou dando certo? Tem algumas situações que elas têm a ver com um jogo mental que acontece e que às vezes a gente não compreende porque uma equipe que tem um homem a menos, normalmente ela se torna mais eficiente. Porque mentalmente ele se prepara apenas para fazer uma coisa, que é defender. O que eu coloquei para os atletas no vestiário é que a parte defensiva que nós iríamos ter que fazer com um homem a menos, eles tinham trabalhado o tempo todo comigo, porque a gente trabalha muito com inferioridade numérica, justamente para trazer esse desconforto e provocar situações como aconteceu no jogo. E que a parte ofensiva a gente não ia abrir mão porque é DNA da equipe. A gente pode não ter efetividade em termos de fazer gols, mas todos os jogos nós criamos 3 ou 4 oportunidades reais de gol. Com todos os desafios que a gente tem no início de trabalho. Então, basicamente foi isso. Não deixamos que eles acomodassem em cima da ideia de só defender. E também teve uma situação tática ali que foi muito interessante, que foi a entrada do Maicon dando para o Rafa uma chegada um pouco mais forte à frente, sabendo que nós teríamos a diagonal do Jarro. O Rafa conhece Jarro, sabia que era a bola entrar nele para ter um corredor oposto. Bem interessante. Uma situação que a gente já tinha imaginado, mas talvez não imaginasse usar tão cedo. Ainda a pergunta do Paulo Martins, da Rádio Tupanci. Sabemos que este período entre um jogo e o outro é muito curto. Ajustes são mais dentro de vestiário. Na saída do Jardel pode aparecer o Itaqui, que tem entrado bem. Ele teria condições de aguentar boa parte do jogo. E se outra surpresa foi o Jarro aí, né? E se ele poderá começar a partida lá em Santa Cruz. A gente trouxe jogadores como o Jarro para utilizá-los. O meu desafio agora é compreender se ele suporta. A gente fez uma organização hoje com ele também, tínhamos feito um desenho ontem, através da conversa, num quadro um pouquinho diferente, porque ontem na reapresentação nós tínhamos 3 atletas que a gente precisou ter um pouquinho mais de cuidado. Hoje apareceram um pouquinho melhor, mas foi prudente trabalhar as 2 situações. Agora de manhã só dei uma ajustada numa outra possível situação. E tudo é possível para esse jogo, desde que eles estejam bem. Esse intervalo curto para um treinador que ainda não deixou a sua equipe
100% em termos de comportamentos. É desafiador, mas também é normal da competição e a gente não vai se prender a isso aí. Piccoli, boa tarde. Lá em Santa Maria, né, tu acabou trocando, né, tirando o Vavá, baixando o Otávio, né, e utilizou bastante o Jarro no corredor esquerdo, né? E é uma alternativa que tu pode utilizar para o jogo contra o Avenida. E ainda nessa questão, te pergunto em relação a tu baixando o Otávio, ele jogando mais adiantado, né? Ele se bate muito com o Jarro, já que ele usa bastante o corredor esquerdo. Gostaria de falar dessa alternativa, dessa tua troca, e também da possibilidade, já que o Jarro também é daquele setor onde geralmente o Otávio avança bastante. Boa pergunta, Marcelo. Na verdade, assim, é um ajuste de comportamento que eu falei agora há pouco. Talvez a gente não esteja ainda bem treinados em relação a isso, porque nós tivemos já um início de trabalho, depois daí uma situação que a gente poderia ter perdido ele e ele retornou semana passada. Mas a gente tem já um desenho bem interessante com o Jarro e com o Otávio. Essa foi talvez a parte defensiva que eu mais trabalhei, a linha de 4. A gente foi para um outro desenho por questões de necessidade de não ter alternativas em relação à parte ofensiva. Então eu não me escondo de ninguém que eu gosto da linha de 4. O que vai da linha de 4 para frente é que pode mudar em função daquelas alternativas que a gente possa ter. Eu vou tomar cuidado para não falar tudo que eu penso sobre a movimentação ali, mas a gente tem um ajuste e é meio que um códigozinho que o que vai acontecer na sequência depende muito de onde está posicionado o Jarro ou o ponto que estiver ali. Quando a gente trabalha com pontas, a movimentação do atacante liberado é que define o restante das movimentações. Então a liberdade é para ele, a prioridade de movimentação é sempre para quem é da parte ofensiva e quando a gente vem para uma linha de 4, quem chega de trás que precisa ter essa leitura. Então talvez o meu grande desafio seja ajustar essas situações. A gente muda a característica de passe no meio, né, com a saída do Jardel, e seria importante ter alguém de velocidade na equipe para usufruir dessas diagonais, principalmente jogando fora de casa. Acho que a equipe está ganhando corpo em qualquer que seja o sistema. Eu não quero causar mais confusão, ou melhor, não gostaria de causar confusão na cabeça dos atletas. Mas eles estão preparados para fazer qualquer variação, desde que seja dentro disso que a gente trabalha. Numa primeira resposta, eu disse que não abre mão do centroavante, né, de jogar com... Não. Do 9. Não abro. Não abre mão do 9. Lá em Santa Maria, né, tu trocou, foi uma circunstância de jogo, né, depende dos movimentos da partida. Para começo, a ideia é ter um centroavante, até pela característica da competição. Se eu não tiver o Kaique, vai o Brian, isso é uma certeza. São características diferentes. Uma de mais mobilidade pode até caracterizar o falso, e eu respeito muito, mas a gente precisa trabalhar com o que é de verdade, né? Se uma de falso é conversa fiada. Eu não acredito nessa conversa, sabe? Então eu gosto desse cara aí na frente, porque como ex-defensor, eu sei o que significa ter um cara ali, incomodando, porque abre muito espaço para aquilo que você pode ter de alternativa de infiltração ou de liberar. Agora, se você tem um 9 que ele sabe o que quais são os princípios da posição dele, e junto com isso ele agrega uma mobilidade inteligente, aí é bacana. Mas está difícil de encontrar alguém que faça uma das funções, que dirá mais do que uma. Então, às vezes, caracteriza isso aí. Mas, assim, até para não criar polêmica nisso, o Brian é quase esse falso aí que o pessoal fala, é bastante mobilidade, um cara que recebe a bola nas beiradas, tem um bom passe, um cara que se habituou a jogar com o segundo atacante fora do Brasil, então ele pode ser uma alternativa, sim. O clube anunciou agora há pouco, né? O Chico é um atacante também. Ele está nos teus planos, vai viajar, tem condição física, e fala um pouco mais desse jogador. O Chico é um jogador de beirada que recompõe bem taticamente e ao mesmo tempo dá uma saída em velocidade, um cara que a gente tinha carência aqui no elenco. É diferente, por exemplo, de ter o João pela beirada. O João é um beirada canhoto que gosta de jogar pela direita, que tem a capacidade do drible para a amplitude do campo. E também tem um corredor, mas no corredor ele sofre quando dá profundidade pelo lado direito, porque vai a bola cair na perninha direita dele. Já o Chico é um jogador que faz essa beirada de forma mais completa. Ele tem um recurso técnico, tem a capacidade física, apesar de estatura, né? Um cara que sustenta bem essa bola de beirada. E vinha jogando, que é interessante, jogar uma competição forte, né? Então é interessante. Eu torço muito e ele vai para a viagem. Se ele vai estar liberado ou não, daí eu vou aguardar, mas ele vai para a viagem.